Olá, queridos do quinto ano. Vamos lá, mais um dia? Ó, hoje nós vamos ver apenas uma matéria, tá certo? É a matéria de história. Como hoje nós vamos ver apenas uma matéria, eu coloquei 2 páginas a mais. Aliás, 3 páginas a mais, porque vai dar para que vocês vejam como é um conteúdo só, uma matéria só, aliás. Dá pra gente se esticar mais um pouquinho, tá bom? No assunto. Então veja só, vocês vão abrir o livro de história na página 18. Desculpe, na página 15. Perdão. Deixa eu colocar na minha também aqui. No meu livro 15. Isso é história 15 e as grandes navegações. Vocês colocam aí o dia e os que estão recebendo a aula. Certo? E aqui vai falar das expedições, das navegações, das grandes expedições, das grandes navegações. Esse conteúdo, ele vai da página 15, é um conteúdo pequeno. A atividade começa da 16 até a 17, certo? 16 até a 17. Então o assunto é pequeno, então veja só. Eu vou começar a leitura e vocês terminam. Porque se eu ler tudo vai ficar muito cômodo para vocês. Né? Vocês vão ficar só habituados a ver aquilo que eu estou lendo, a ver a minha leitura e não vai ler. Então vocês precisam ler. Eu vou começar a introdução. Na Europa do século XV, muitos países, entre eles Portugal, eram governados por reis que tinham interesses em aumentar suas riquezas. Para isso, investiram em navios e iniciaram as grandes navegações, que foi no ano de 1415. Então, assim, a Europa do século XV eram governados por reis e eles queriam aumentar suas riquezas, aumentar sua expansão de terra. E o que é que eles fizeram para isso? Eles mandavam expedições, mandavam grandes navios para procurar terras. Os europeus iam às Índias, à China e à África fazer comércio. Era de lá que eles traziam especiarias e muitas vezes trocavam por objetos sem valor para vendê-las na Europa, por preços bem elevados. Especiarias eram produtos utilizados para dar o sabor aos alimentos, conservar também esses alimentos. Das Índias eles traziam cravo, a canela, gengibre, pimenta do reino. Essas especiarias, como antigamente não se tinha, minha gente, geladeira, precisava que esses alimentos fossem conservados por determinado tempo, senão eles estragavam. Então eles descobriram que essas especiarias serviam para conservar os alimentos. Na China compravam produtos de luxo, como os tapetes e a seda, porque os chineses eram os precursores, vamos dizer assim, da seda e dos tapetes. Na África era obtido ouro, sal, pimenta, marfim e escravos, que vocês já sabem. O marfim é retirado do elefante, né? O elefante tem aquela tromba e entre a tromba ele tem como se fosse 2 chifres, né? Não é bem um chifre, e é feito de marfim. E eles tiram aquilo custa um dinheiro. Até hoje, muitos elefantes estão quase em extinção justamente por causa do marfim, porque é muito caro. É um produto de luxo, até o livro aqui está dizendo que é um produto de luxo. Como os portugueses tinham uma localização privilegiada, era no centro, eles estudavam as rotas, possuíam pilotos, astrônomos, mapas e equipamentos da época, como bússolas. Terminaram descobrindo um novo caminho quando volta para a África, nas águas do Oceano Atlântico. Então aí vocês dão continuidade à leitura e vão para a página 16.
que aí já tem a atividade. Primeira questão: em qual ano tiveram início as grandes navegações? Em que ano? Logo no início do texto vocês veem. Vão lá, leiam. Segunda questão: os europeus faziam comércio em quais lugares? Vocês marcam o X. Terceira questão: complete as frases com as palavras do quadro. Comerciantes, Portugal, Itália, marítimo. Quarta questão: pesquise e relacione corretamente. Então você vai fazer uma pesquisa online, pesquisa na internet para responder. E a quinta questão: qual foi o primeiro país a iniciar a expansão marítima comercial e por quê? Então no texto aí está explicando, releiam esse pequeno trecho, porque só é uma folha, e vocês respondem. Na página 17, vocês vão responder as questões, que vai da questão 7 até a questão 13. Certo? E aí essa primeira etapa vocês terminam. Lembrando que quando voltar, meus queridos, tia Sol vai fazer a correção. Então eu vou exigir que esteja pronto. Não é necessário estar certo, mas é necessário que faça. Na volta, tia Sol corrige, beleza? Vamos dar continuidade ainda, não terminou. Terminado a página 17, quinto ano, vocês vão para a página 18. Então eu vou aqui. Na página 18 fala sobre os portugueses tomaram posse do Brasil. É quando os portugueses tomam posse no Brasil. Então ela vai da página 18 até a página 20. É a atividade que vocês vão fazer. Então diz assim: eu vou fazer a introdução e vocês continuam, tá certo? Depois de assinar o Tratado de Tordesilhas, Dom Manuel, rei de Portugal, chamou o navegante português Pedro Álvares Cabral para comandar uma esquadra de 13 navios com cerca de 1.500 homens, com meta de aumentar as suas rotas comerciais e encontrar novas terras. O rei pretendia instalar feitorias nas Índias e estabelecer novo comércio entre Portugal e Oriente. Então a ideia principal do rei Manuel era chegar até as Índias, né? Para estabelecer um comércio entre Portugal e o Oriente. Cabral partiu de Portugal no dia 9 de março de 1500 e seguiu a mesma rota do navegador Vasco da Gama. E aqui tem as datas, ó, mostrando para vocês. Dia 21 de abril surgiram os primeiros sinais de terra e folhas na água. Presta bem atenção, ele vai registrando as datas aí do que ele achou em cada tempo. Aí já no outro dia, 22 de abril, foi avistado, ele viu um monte que foi denominado Monte Pascoal, porque era o tempo da Páscoa. No dia 24 de abril, a esquadra chegou perto da terra para ancorar as embarcações. Foi encontrado um lugar seguro, que recebeu o nome de Porto Seguro, que é a atual Baía Cabralha, no estado da Bahia. Dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra instalou a primeira missa em Ilhéus. 1º de maio, na terra firme, celebrada a segunda missa. Dia 2 de maio, a caravela de Gaspar de Lemos regressou a Portugal levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que retrata o descobrimento da nova terra. O restante da esquadra seguiu para as Índias a fim de cumprir a missão comercial a que foi destinada. Então, a primeiro momento, eles queriam chegar às Índias, mas aí aportaram aqui no nosso país. Vocês dão continuidade à leitura. E aí tem a atividade que vai da página 20, 19, começa na página 19, vai até a 20. Por hoje. Ela termina na 21, mas nós não vamos dar 21, nós vamos dar 19 e 20, ok? Quinto ano. Então, na 19 diz assim para vocês,
Quem foi o navegador destinado pelo rei Dom Manuel para chefiar a frota? Segunda, marcar um X na resposta correta. A frota de Cabral possuía quantos homens? Terceira questão, quem eram as metas das navegações? Quais eram as metas? Eles desejavam encontrar o quê? Quarta questão, você vai apenas marcar um X nas respostas que forem certas. Tem 3, no caso aí 2. Quinta questão, ligar corretamente a coluna adequada. Sexta, em que os indígenas eram diferentes dos portugueses. 7, marcar um X na alternativa correta. E aí vocês vão para a página 20, onde vocês vão ler este poema e responder. Para que você responda essas questões abaixo, A, B, C e D, você vai ter que ler o poema, que diz assim: Brasil, pátria querida, nossa. Certo? Então vocês leiam e respondem A, B, C e D. Aliás, A, B, C, D e E. Até a questão E relacionada à questão 8, ao texto, ao poema. E depois vocês, a última questão, complete nome dado ao monte avistado. Tá lá no texto, viu? O monte recebeu esse nome porque era época de alguma coisa, de alguma data comemorativa. Está logo no início do texto. Nome do lugar seguro para ancorar. Vocês vão ter que voltar tudo no texto e responder a questão 9. Está extremamente fácil, certo? Então, por hoje é só. Lembrando que amanhã eu vou passar para vocês o trabalho de geografia valendo para o teste, tá certo? Valendo nota do teste. Vocês sabem que no caso não vai haver teste, né? Só prova. Então, amanhã eu passo para vocês o teste. Aliás, o assunto para o teste, que seria do teste, que vai ser o trabalho, tá bom? Então, meus queridos, façam essa atividade recapitulando história, que vai da página 15 à página 20. Tá bom, quinto ano? Amanhã nos veremos. Beijos, façam as atividades. Amados, cuidem-se mesmo e cuidem dos seus, meus amores. Beijos.